Olá pessoal, bem-vindos aqui novamente aos canais da PBR, às nossas redes sociais, ao nosso canal do YouTube, aqui onde a gente está acompanhando essa semana o Felipe Maciel e o restante da equipe da PBR lá em Houston, na Cera Week. Eu estou aqui em Brasília, na FPA, para fazer uma conversa hoje sobre o combustível do futuro. Tivemos a aprovação recente do projeto negociado entre o governo, Câmara e mercado na Câmara dos Deputados, e hoje a gente tem a oportunidade de conversar com a Renata Isfer, que é a presidente da Biogás, a associação que representa o setor de biogás e de biometano e que participou da construção desse capítulo, né Renata, que entrou no relatório do deputado Arnaldo Jardim. Hoje, particularmente, quarta-feira, já temos uma novidade que foi a definição da relatoria no Senado. O senador veneziano Vital do Rego vai assumir na Comissão de Infraestrutura, estava mais ou menos previsto, era o que estava caminhando. Expectativa agora de vocês, Renata, para essa tramitação do Senado, como é que vocês estão vendo essa possibilidade, e também de aprovação, de fato, né, de dar continuidade a esse projeto antes do recesso. O que vocês estão achando? Bom, primeiro a gente entende que é importantíssimo que ele dê esse andamento até o recesso, né? É um projeto que está bastante maduro, é um projeto que vai trazer muitos benefícios para o país. A gente vive um momento chave da transição energética, então acho que importante a gente ressaltar isso, né? Que do nosso ponto de vista é fundamental se a gente quer gerar emprego, renda, descarbonizar e tudo mais. Em termos políticos, eu acho que só Deus sabe exatamente como segue, né? A gente não tem como ter uma previsão, mas existe um posicionamento favorável do governo para isso, e eu acredito que o relator há de se sensibilizar com a importância do tema para a gente conseguir fazer, né? Mas a gente não tem como saber, existem muitas forças, como sempre, em qualquer procedimento democrático existe, né? Qualquer mudança que vem, sempre vai haver aquele receio da mudança, aquela necessidade de adequação. Então, depende muito de como vai andar nos próximos dias, mas eu acho que é possível, sim, que ele avance ainda no primeiro semestre. Uma questão que foi muito marcante nesse projeto foi a análise dos impactos econômicos. O Ministério da Fazenda participou disso, o Ministério de Minas e Energia, a própria Casa Civil. No caso específico do biometano, a gente foi de um modelo de um mandato, num modelo novo, né, no país, para aquele regime de certificação de origem, para um programa de descarbonização da cadeia de gás natural com biometano. Queria que você explicasse para a gente como que, no ponto de vista de vocês, isso mudou um projeto para o outro, o que esse projeto hoje traz de impacto para o setor de biometano, e depois a gente entra na questão das críticas. Tá. Ele mudou do ponto de vista, assim, ele já era um programa de descarbonização de alguma forma, né? O biometano é um combustível renovável, mas isso ficou mais claro agora com a nova redação, né? Ao invés de serem metas específicas de volume de biometano, vai ser uma meta de descarbonização, que a ANP vai ter que, então, transformar em volume de biometano, segundo a nova legislação. Do ponto de vista econômico, o que havia uma certa resistência que foi superada era a preocupação com volumes em prazos específicos. Tá? Então, havia uma preocupação de que talvez não houvesse volume suficiente em janeiro de 2026 para o 1%. Né? Essa era uma preocupação que, na verdade, não cabe, até pelo modelo do certificado de garantia de origem. Hoje a gente já tem a produção de 1 milhão de metros cúbicos por dia, que é bem mais do que 1%. A gente tem 18 processos na ANP aguardando autorização, que daí são mais 800 mil. Tem algumas inaugurações previstas aí de plantas ao longo desse ano. Então, mas, para dar uma segurança, então, quando você olha a nova lei, ela deixou claro que poderia reduzir a menos de 1%, se assim fosse necessário pela incapacidade do mercado fornecer biometano suficiente. Um segundo ponto que pegava era a questão que tinha até 2020, tinha uma data limite para chegar nos 10%, que era 2034. Sim. De novo, a preocupação era de que não houvesse volume suficiente, de que isso pudesse eventualmente, sem volume, encarecer. A gente tem confiança absoluta de que esse não é um problema, na verdade a gente chega nesse volume muito antes, mas justamente nesse afã de conversar e chegar em um modelo que faça sentido para todo mundo,
a gente não vê problema nenhum, porque ao fim e ao cabo o CNPE tem requisitos específicos do que ele deve considerar na hora de fazer isso. Então, qualquer possibilidade eventual de impacto de preço, por exemplo, tem lá o CNPE, a previsão de que ele tem poderes para reduzir, inclusive abaixo de zero, tem poderes para atuar nisso, para não trazer esse problema, né? Tá. Bom, tem uma crítica que está sendo colocada pelo IBP, que representa os produtores de gás, que isso vai gerar um impacto no preço do gás e, evidentemente, vai ser transferido para os consumidores. Como é que vocês estão respondendo essa crítica e como que vocês veem o mercado se acomodando para que esse impacto não seja tão relevante assim? Olha, historicamente a biogás nunca foi fã de mandato volumétrico, como sempre foi feito, Sim, né? Verdade. Então, quando a gente sentou para pensar o que a gente poderia fazer para propor um incentivo aí à demanda e à oferta, tentou se fazer de um modelo que justamente não trouxesse esse problema, porque o mercado de gás é muito diferente do mercado de combustível, né? Ele é mais restrito, não é em todos os lugares, inclusive se quer chegar aos outros lugares. Então, o ponto-chave aí, principal, é a criação de certificados separando o atributo energético do atributo ambiental. Então, por exemplo, considerando que uma distribuidora queira só comprar o CH4, não tem meta de descarbonização, os clientes dela não querem descarbonizar, ela compra só o CH4 como se fosse fóssil e no certificado que fica esse atributo ambiental que daí vai ser comercializado por essa diferença de preço. Né? Eventualmente, quando a gente conseguir criar esse mercado que ele fique líquido, porque hoje existe uma demanda por descarbonização e essa demanda vai só crescer, então esse mercado por um certificado de garantia de origem que já existe na Europa, a gente tem certeza que vai crescer também, ele vai ter o efeito contrário do CBIO. Porque no CBIO, como o distribuidor ele é obrigado a aposentar, o preço que ele paga a mais, eventualmente, ele vai cobrar do consumidor. Aqui é diferente. O produtor, se ele conseguir valorizar esse certificado, vamos supor que o gás está sendo vendido a $12 1 milhão de BTU. Vamos supor que pelos custos o preço para fazer sentido para o produtor é 13. Se ele conseguir vender esse certificado a $2, significa que ele vai poder negociar para 10 o CH4 sem o certificado, que é o que o pessoal quer, é o gás mais barato. E daí, na hora que ele negocia mais barato a 10, a 11, né? Matemática não é meu forte. O mercado de lá vai começar a ter que também atuar na competitividade. Hoje não é um critério de competitividade que vigora no mercado de gás natural. Então, vamos supor que avance e seja 4, né? Se a gente chegasse a $100, que é o valor de um crédito de carbono na Europa, viraria 8. Né? Então, ele teria uma margem para negociar, para os preços irem baixando até chegar num equilíbrio de mercado verdadeiro no Brasil, que seria muito benéfico para o setor de gás. Então, essa separação dos atributos é o primeiro ponto que é muito relevante. E a gente realmente acredita que com um potencial de 120 milhões de metros cúbicos, teórico, um consumo que existe hoje de 63 em 2023, que chegue a 100 nos anos que tem maior demanda termoelétrica, ele vai trazer um volume que o agente majoritário, que tem 70%, vai virar 35%. O preço vai começar a virar uma competição e é a alternativa que hoje tem para você conseguir mais players, para você ter um mercado competitivo. Porque se você for depender do onshore ou de importação, não faz tanto sentido, além de ser, óbvio, renovável. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto o biometano não vem para competir com o mercado de gás. A gente não vai deslocar gás natural. A gente vai crescer esse mercado de gás. Geralmente, para quê? Para substituir o diesel e para substituir o GLP. E se você pega o preço do diesel e o preço do GLP, eles são mais baixos, são mais caros, são mais caros do que o biometano. Então, ao fim e ao cabo, você vai baratear o preço da energia para essas pessoas que terão acesso ao biometano, que não sejam exatamente os mesmos consumidores do gás natural. Além de que o biometano vai abrir novas frentes, né? Justamente onde não tem acesso, onde ainda se usa o GLP. Então, você vai ter essa oportunidade de levar para outros lugares e, com isso, ampliar o mercado, trazer mais competição. Mas eu entendo que existe um receio no começo, né? Vamos lá, 1% em 2026,
talvez até a laje não conseguiu criar um mercado, esse 1% pode precificar alguma coisa. A gente fez uma análise de sensibilidade, uma tabela, né, olhando vários preços de Brent e vários preços de biometano. Sim. Então, se o Brent tiver 80, hoje ele está mais do que isso, se ele tiver 80, mais ou menos 80, e que dá menos de R$3 o metro cúbico, se você conferir. E pegar um biometano a 3,60, ou seja, já estamos considerando algo bem mais caro que o gás natural, sim, embora o preço seja de mercado, a gente não possa afirmar isso, o impacto aí seria de 0,27% no preço, Tá. que dá menos de um centavo. Dá 0,03 centavos em 2026. Então, não é um impacto relevante. E, ao mesmo tempo, ele vai descarbonizar muito mais do que o custo que ele tem. É um custo barato para descarbonização, considerando essa possibilidade, porque ele reduz em 90% as emissões dos combustíveis fósseis, comparativamente. Então, sai mais barato, ao fim e ao cabo, quando você considera os dois atributos. Mas, tendo essa possibilidade de separação, esse é o ponto-chave. Vai pagar pelo extra, pelo atributo, pelo fato de descarbonizar quem tem interesse em descarbonizar. É um modelo novo, é complexo, tem muitos aspectos, mas pelo que eu entendi, um ponto principal que vocês estão colocando é que a partir da valoração do certificado, que tem valor para o consumidor industrial, tem valor para a própria cadeia de gás natural, isso pode ajudar também a dar competitividade, fazer com que exista uma competição entre os supridores de biometano, porque o certificado dê aquela margem para trabalhar, os diferentes supridores também conseguem concorrer ali. E inclusive competir com o gás natural. A hora que você alcança o preço do gás natural, o produtor de gás natural vai ter que baixar o preço para... E é claro, né? Ninguém gosta de ver competição. É, claro, evidente. Hoje o gás natural, ele acaba sendo uma referência de preço para o próprio biometano, né? Sim. Porque também não tem nenhum estímulo para alguém vender um gás mais barato se o biometano ele é equivalente, é a mesma coisa que o gás natural. O mercado hoje é um mercado, e isso vale para os produtores de gás onshore, vale para todo mundo, né? Você tem um preço de gás setado no mercado dominante que acabando virando referência. Otimista agora com a aprovação do Senado? Olha, Sim. Eu não gosto de... Ele fica fazendo essas perguntas para mim. Eu não gosto de cantar bola antes, eu não gosto. Realmente eu estou otimista de que essa é uma boa alternativa para o país. E eu tenho certeza que estudando, a hora que os senadores pegarem isso, estudarem, verem como vai ser bom para o país, eles vão querer aprovar. Perfeito. Vamos seguir acompanhando. Conversamos aqui com Renata Isfer, presidente da Biogás. Obrigado, Renata. Por nada, obrigada a você pela oportunidade. Obrigado. Hoje o nosso valor de produção aqui foi um pouquinho diferente, não é o que vocês estão acostumados a ver na PBR. Hoje foi no improviso, gente, mas nas próximas a gente vai caprichar mais. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.